E aí eu trouxe para vocês uma tabelinha que é o diagnóstico do TDAH. A gente vai procurar ela. A gente tem bastante, hoje a gente tem bastante. A Mari trouxe, eu acho legal isso. A Mari trouxe bastante conteúdo para a gente colocar junto com o podcast para exemplificar, viu? Então, nas fases lactante, né? Como que a gente já vai identificando aí uma possível criança com desatenção, né? Então, ele é um bebê insaciável, irritado, de difícil consolo, com maior prevalência de cólicas, dificuldade de alimentação e sono. No pré-escolar, né, atividade aumentada ao usual, dificuldade de ajustamento, teimosia, irritação e extremamente difícil de satisfazer. Então, é aquela criança que ela vai ser mais inquieta na fase ali pré-escolar, né? Então, tem aquelas reclamações, ele não para sentado. Né? Então, assim, primeira queixa que a gente escuta na escola, ele não para sentado, ele não presta atenção. Então, por quê? Por causa do TDAH, dessa impulsividade que ele tem, dessa hiperatividade, né? Juntamente com essa impulsividade, o que é a impulsividade junta no TDAH? É quando a criança ela tem um pensamento tão acelerado que ela age por impulso. Ela não como se ela estivesse aqui, mas o pensamento dela já está lá na frente. E daí ela não tem planejamento para execução de tarefas. Então, ele é hiperativo e impulsivo. Então, tudo isso a gente tem que ir treinando dia após dia com essa criança. Eu falo que é um trabalho de formiguinha. Depois, na escola elementar, né, é a incapacidade de colocar foco, distração, impulsivo, desempenho inconsciente, presença ou não de hiperatividade. Então, ele pode ser o TDA ou o TDAH com a hiperatividade. Mas ambos, né, o que ambos têm iguais? A falta de desatenção. Na adolescência, né, inquieta e com desempenho inconsistente, né, sem conseguir colocar foco, dificuldade de memória na escola. E aí entra também essa parte de abuso de substâncias. Por que um TDAH ele tem, não que vá ser, tá? É um exemplo, né? Ele tem mais chances de ser aquela pessoa que vai ingerir substâncias químicas. Né? Por exemplo, álcool, drogas. Por quê? Porque ele é impulsivo. Ele não tem essa parte desse planejamento cerebral. Ele age pelo impulso. E aí também eu trouxe para vocês a tabelinha do diagnóstico do DSM-5 do TDAH. César está encontrando. Daqui a pouco já vai lá. Agora eu estou encontrando aqui. Pronto, achei. E aí também fica aí para vocês, né, o DSM-5, né, que serve para nós olharmos aí, né, as características que a criança tem, né, então ela precisa ter 6 ou mais características de desatenção para ela se enquadrar no TDAH. Então, assim, ele fica só inquieto na sala. É TDAH? Não, porque ele precisa ter 6 características para ele se encaixar nisso. Então, olha lá, vou ler mais ou menos por cima para vocês, tá? Daí depois vocês olham com calma aí. Então, frequentemente, deixa de expressar atenção a detalhes ou comete erros por descuido em atividades escolares. Com frequência, tem dificuldade para se organizar. Então, assim, ele é uma criança ou um adulto também. Aquele adulto que ele vai ser improdutivo. Ele está lá numa empresa, né? Tem tudo ali. Ele vai ficar extremamente nervoso, se sentindo incapaz de dar conta daquilo. E nisso, ele não consegue fazer, ele não sai do lugar. E aí, o que gera também? O TDAH ele gera comorbidades. Ele pode gerar depressão. Por que ele gera depressão?
Porque a pessoa ela fica tão entristecida com aquilo que acontece, ela começa a perceber que ela não consegue dar conta da vida diária que ela teria que dar conta. Então, para ela é uma sobrecarga muito grande. Então, assim, alguns sintomas de hiperatividade, impulsividade, desatenção. E sempre, assim, ele é mais observado, o TDAH, ele surge, ele é mais observado na pré-escola, que é o início da alfabetização, que é a hora que a criança mais tem que focar para ela aprender e ela não consegue. Então, assim, na pré-escola, né, aos 5, 6 anos de idade, que a gente consegue ver isso na criança. Consegue antes? Consegue, mas é muito difícil.